Tá bom, vamos adiante então. Então vamos ver agora se você consegue acompanhar aí a minha apresentação direto na tela, tá? Então, E eu estou vendo agora pelo Meet mesmo. então não vou fazer pelo aquele Keynote não, tá? Que aquele Keynote é mais problema. Certo. Pronto. Então a gente continua daqui. Ok. Então, imagine um bloco em todo o universo. Ou seja, não tem nada, o universo está vazio. A única coisa que tem é um bloco parado. E nada mais. Conseguiu imaginar isso? Consigo. Então, você fecha o olho e na sua mente você imagina o universo todo vazio. E você vê um único bloco. Esse bloco que você imaginou está se movendo ou está parado? Me diga aí. Está se movendo. Está se movendo? Como é que você sabe que está se movendo? Porque acho que não tem como ficar parado assim no universo assim. O universo, esse universo é especial, ele é todo vazio, não tem mais nada nele, só tem um bloco. Como é que você sabe que ele está se movendo? É, porque na minha cabeça ele está em queda, mas pode ser que Ele não. está em queda, então você está em queda. Se ele está em queda, tá, ele está caindo em direção aqui. Que não tem nada, nem não tem chão, Não tem chão, não tem nada. Só tem ele. só tem ele. Então ele não pode estar em queda, porque para Então estar não em vai cair. queda ele tinha que ser atraído por alguma coisa. Ele não está sendo atraído por nada. Ele está Uhum, parado ou está se movimentando? ele está parado. Ele está parado. Como é que você sabe? Porque não tem nenhum referencial para dizer que ele está. Ah, então aí você falou uma coisa mais importante. Você falou que não tem nenhum referencial. Ou seja, você tem a seguinte situação. Ó na tela aí. Ó, Não apareceu o meu agora de novo. vê se apareceu. Não, não, Que coisa invocada. muito chato. Então, eu vou É, botar tem no que botar Keynote, pro viu? outro. Vou botar no Keynote lá, tá? Tá bom. Lá vai. Deixa eu primeiro começar a gravar minha tela. Pronto, estou gravando a tela. E você deve estar vendo aí o slide começando a carregar. Ele demora um pouquinho porque esse Keynote não é rápido. Tá bom. É por isso que eu nunca tentei usar ele. Estou usando hoje porque está com esse problema, né? Então tá aí, ó. Uhum. Repare, tá vendo a tela agora? É, não, tá iniciando a apresentação. Começou Para agora. apresentar. Agora eu tô Começou. Então, vendo. nenhuma força é aplicada. Imagine um bloco em todo o universo e nada mais. Olá, ó. Um objeto parado continua parado. Um objeto com velocidade constante continua com velocidade constante. Não dá para distinguir as duas coisas. É a mesma coisa. Se só tivesse uma única coisa no universo, se ele tivesse parado ou com velocidade constante, você não ia saber dizer a diferença. Se ele estivesse acelerando, você ia saber dizer a diferença. Porque o que acontece? Se ele acelerar, aí você vai sentir aquele empurrão para trás, assim, empurrão para frente no bloco, né? Vai dar para ver isso. Mas agora sim o bloco só parado com velocidade constante não consegue distinguir. É justamente o que o conteúdo das leis de Newton. A lei de Newton fala, né, que um objeto continua em movimento ou em velocidade constante, né, até que uma força atue sobre ele. Justamente. Você não consegue distinguir as duas coisas. Só se você tiver algum tipo de referencial para você poder olhar e ver a diferença. Então se descobre o quê? Que velocidade é relativa. A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Vamos adiante. Tá vendo aí? Qual a diferença? Não tem diferença. Nessa situação, nesse contexto. Força-peso. O Uhum. que é força-peso? Se você bota um bloquinho, lembra que meu universo é vazio, né?
E Sim. você bota essa seta aqui na direita. E agora tenho a gravidade local. O que acontece Sim. quando você bota o bloquinho e tem gravidade local? Tem gravidade e está em movimento. Está caindo. Como? Ah, tá caindo. Então, ó, você acertou aí, o bloco cai. Uhum. Simplesmente cai. Muito bem. Então vamos examinar com mais detalhe. O que é a força-peso? Você tem uma força-peso que puxa para baixo, atua no centro do objeto. Sim. Tá? A Uhum. força-peso é igual a massa vezes gravidade. Note que botei vetores aqui, né? Sim. Então, aqui embaixo eu escrevi. Vamos explicar o que quer dizer esses vetores. Primeiro, o vetor quer dizer. Quando eu escrevo isso aqui, estou dizendo, ó, na esquerda tem um vetor, na direita tem um vetor. Aí tem um númerozinho aqui chamado massa. Se alguém chegar aí, viu, para assistir a aula, por favor, se manifeste, tá? Porque eu quero saber se a pessoa está vendo a aula. Muito bem. Então, força-peso é igual a massa vezes gravidade. Isso quer dizer o seguinte, ó, que a força-peso tem a mesma direção da gravidade. Se o que multiplica a força, a gravidade é positiva, nesse caso massa sempre é positiva, isso quer dizer que os dois vão ter o mesmo sentido. E também quer dizer o seguinte, que o que vai mudar é o tamanho. Então, como é que eu obtenho o tamanho da força-peso? Também aqui aí embaixo coloquei o tamanho da força-peso. É igual a massa vezes a gravidade, que vai dar 12 quilos vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se fizer a conta, vai dar 117,6 newtons. Por quê? Porque no primeiro slide eu defini essa massa aí sendo 12 quilos. Então eu vou sempre lembrar, essa massa é 12 quilos. E o bloquinho 12 quilos, é um bloquinho bem pesadinho. Uhum. Aí, ó, a gente está imaginando, né, que essa força de 117,6 newtons atua sobre o centro do bloquinho. É como se toda a massa do bloquinho tivesse concentrada ali no centro. Então, imagine que toda a massa está concentrada no centro de massa do objeto. Né? Na verdade, é como se a gente estivesse imaginando, em vez de um bloco, um ponto material. Mas a gente não vai fazer isso porque fica confuso. Tá? Você botar um ponto material e botar um bocado de vetor nele. A gente vai desenhar um bloco e vai colocar os vetores sempre no centro. Okay? Sempre que possível. Que o desenho permita. Muito bem. O vetor força-peso tem a mesma direção e sentido do vetor gravidade. Note a grafia diferente do vetor gravidade. De vez em quando ele escreve G dessa forma, mas G dessa forma. É tudo G. Tá? Uhum. Vetor gravidade. Muito bem. Então, ação e reação. Onde está o par dessa força-peso? Então, se a gente pensa na terceira lei de Newton, existe uma ação e uma reação. Né? Então, as forças ocorrem em pares. Onde é que está o par dessa força-peso? O par, É. ação e reação. Onde está o par da força-peso? O par. Note que se tem gravidade é porque tem um planeta Terra aí, né? Uhum. Então agora a gente tem o bloquinho e tem o planeta Terra. Onde está o par dessa força-peso? Ainda não entendi. Ah, a gente não falou na terceira lei de Newton que dois objetos não podem ocupar a mesma posição no espaço? Sim. A gente não falou que isso também pode ser visto como sendo ação e reação? Sim. Então a gente falou que as forças sempre vão ocorrer em dois, a ação e também a reação dela. Então, nesse caso aqui, a ação é a força-peso. E a reação, onde é que está? Então seria uma força contrária a. Exatamente. Ela tem um sentido contrário, mas tem o mesmo módulo. Onde é que ela está? Não pode estar no bloco. Porque se é no bloco, aí você tem uma força para baixo, outra no sentido oposto, aí o bloco não cairia. E a gente sabe que o bloco cai. Uhum. O par dessa força está lá no centro do planeta Terra. Ou seja, o bloquinho é puxado pelo planeta Terra, mas o bloquinho também puxa o planeta Terra para ele.
Por que que o planeta Terra não sobe? Porque o bloquinho é muito pequeno e o planeta Terra é muito grande. Então, essa força para o planeta Terra todo é tão pequenininha, que você não percebe nada. Na verdade, ela é menor, o tamanho dela é menor do que a vibração natural do planeta. Porque o efeito que ela provoca, tá, vai ser muito menor do que a vibração do próprio planeta. Então você nunca vai poder detectar ela. Mas ela está lá. Ou seja, Newton falou, se você tem dois corpos, um perto do outro, e você tem a gravidade, um objeto puxa ao outro. Nesse caso, como o bloquinho tem uma massa muito pequena, é ele que você tem uma aceleração grande. A Terra acelera muito pouquinho, é 0,0000. Bote aí mais de 25 zeros. Nessa ordem aí. Bem, vamos lá. Então, a gente pode dizer o seguinte, olha, segundo a lei de Newton, diz que F, a força, tá? A gente vai botar na esquerda, a força é F, e do lado direito a gente vai botar a força peso, ou seja, a gente está dizendo que a força de Newton, nesse caso aqui, é justamente a força peso, é só ela que atua no bloco. Quando a gente fala aqui F da segunda lei de Newton, a gente fala que força é igual a massa vezes aceleração. É esse o conteúdo físico da segunda lei de Newton. Então, eu posso substituir aqui. O lado esquerdo vai ser igual a massa vezes aceleração. O lado direito vai ser massa vezes gravidade. Note, então, que a massa ocorre dos dois lados. Eu posso cortar essas duas. E eu descubro o seguinte, ó, que a aceleração do meu bloquinho é justamente a gravidade. A gente não falou nenhuma novidade aqui, a gente só está formalizando a coisa. Tá? Então, a gente está dizendo o tamanho da aceleração é o tamanho do vetor gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, tem muita coisa que passa despercebida. A gente cortou a massa da esquerda e a massa da direita. E essas são duas massas que, na sua origem, são bem diferentes. A massa da esquerda é dita a massa inercial. E a massa da direita é a massa gravitacional. Acontece que as duas são exatamente iguais. A física ainda não entende direitinho por que as duas são exatamente iguais, mas são. Tá aí colocado, entendeu? Força normal. Agora meu universo não tem só um bloquinho, não tem só o planeta Terra, mas agora tem uma mesa também. E eu vou colocar esse bloquinho em cima da mesa. Eu vou perguntar a você o que acontece. Com o bloco em cima da mesa, parado? Exatamente, continue. Vai acontecer o que com esse bloquinho? Ele vai continuar parado. A não Vai ser continuar que parado, ou seja, o mais absoluto nada acontece. Ele fica lá parado. Se isso é verdade, então você percebe que tem que ter uma força para baixo da gravidade, porque a gente está no planeta Terra. Mas também tem que ter uma força de sentido contrário, de mesmo tamanho para cima, tal que as duas somadas dê zero. Ou seja, olha o que acontece. Quando eu botei o bloquinho, apareceu, eu estava dizendo, ó, o parâmetro é massa, 12 quilos. Quando eu botei o planeta Terra, apareceu o quê? A gravidade. Quando eu botei a mesa, apareceu o quê? O vetor normal. Ou seja, cada coisa que eu vou adicionando ao meu universo tem uma coisa da física que eu vou adicionando para eu poder entender o que está acontecendo. Muito bem. Se eu pego e penso agora em termo de sistema, eu vou aproveitar essa situação simples para apresentar a ideia do sistema. Sistema, as leis de Newton falam sobre o universo. Eu não vou estudar o universo todo, eu vou escolher uma pequena parte do universo para poder olhar.
Então, eu vou escolher esse bloquinho. Esse bloquinho vai ser o que eu vou chamar o meu sistema. Então, isso vai ser importante por quê? Porque eu vou começar a disciplinar como é que eu aplico as leis de Newton. Vou pensar assim, olha, eu vou puxar ou empurrar o meu sistema e meu sistema vai sofrer uma aceleração. Meu sistema é a massa de interesse. Ok? Então, vamos ver como é que fica aplicar a lei de Newton nessa situação. Vai dizer o seguinte, olha, a minha força vai, a segunda lei de Newton, o F, ele quer dizer o seguinte, ó, quando você olhar o sistema, some todas as forças que atuam sobre o sistema. Então eu faço justamente aqui a minha força, aqui na segunda lei, vai ser justamente a soma de todas as forças que atuam sobre o sistema. Então vai ser a força peso mais a força normal. Eu posso usar aqui o símbolo mais porque eu estou somando vetores, né? Então, se eu somar um vetor para baixo e outro vetor para cima, se estiverem do mesmo tamanho, esse quadro vai dar zero. Então, é justamente o que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente tem a evolução aqui, ó. O lado esquerdo, tá? Pela segunda lei, é massa vezes aceleração. O lado direito foi justamente a soma de todas as forças. Mas, como você falou, você observou, o bloquinho fica parado. Então, a aceleração dele é zero. Então, eu substituo o zero do lado esquerdo. Aí eu vou ter aqui, ó, força peso mais a normal é igual a zero. Se eu passo um para o outro lado, então eu vou ter normal é justamente menos a força peso. Isso quer dizer o seguinte, o vetor normal é igualzinho à força peso, exceto que tem sentido contrário. Em vez de apontar para baixo, aponta para cima. E é justamente o que a gente conversou. O que a gente está fazendo aqui só é formalizar o que a gente está vendo. A gente está se preparando para situações que são um pouquinho mais avançadas. Uhum. Os vetores são contrários e possuem o mesmo tamanho. Esse aqui é o conteúdo físico dessa expressão aqui à esquerda. Sim. Ok? É. Muito bem. Então eu sei que o tamanho do vetor normal é igual ao tamanho da força-peso, que eu já conheço, que é 117,2 newtons. Uhum. Veja que a força normal aparece em função da terceira lei de Newton, que é justamente a cláusula antifantasma. Ela representa o contato entre os objetos. E, por incrível que pareça, não tem fórmula para cálculo. Depende da situação. Cada situação eu vou calcular o vetor normal de uma forma diferente. Ou seja, eu vou ter que olhar o que está acontecendo, tentar de um jeito ou de outro, até eu conseguir obter o valor da força normal. Aqui foi simples. Muito bem. Normal, na época de Newton, tá? Queria dizer perpendicular. Então, na época de Newton, quando falava assim, força normal, todo mundo já entendia força perpendicular. Perpendicular a quê? A superfície que ela representa, tá? Então, o vetor normal está associado aqui à existência dessa mesa. Se não tivesse a mesa, não tinha o vetor normal. Então, o ângulo aqui é 90 graus, perpendicular. Ok? Botei um transferidor aí para a gente verificar que é 90 graus mesmo. Uhum. Ok. Isso quer dizer o seguinte, ó. Quando eu aplico a ideia do sistema aqui, sempre vai ser assim. Eu vou dizer que F da lei de Newton é igual a massa total vezes aceleração. Onde o lado esquerdo da força vai ser justamente a soma de todas as forças que atuam sobre o meu sistema. Isso quer dizer que quando eu tiver um sistema, eu vou ler a lei de Newton assim, ó, como está aqui embaixo, na esquerda. A massa total do sistema é igual à aceleração do sistema, ou desculpa, massa total do sistema multiplicado pela aceleração do sistema, vai ser igual à soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o sistema. Então, já estou pronto agora para partir para qualquer situação.
Com essa interpretação, fica mais fácil aplicar a lei de Newton. Vamos ler essa expressão. Ela diz o seguinte: a soma de todas as forças que atuam sobre o sistema é igual ao produto da massa do sistema e à aceleração do sistema. A soma de todas as forças. Muito bem. Tração na corda. Ok? Então, eu tenho uma corda aí, tá? E tem... Essa corda está presa a uma rocha e tem um cidadão puxando essa corda. Como a corda é que está puxando a rocha, eu coloco um vetor ali. Eu chamo esse vetor de tração. Note que, mais uma vez, eu coloquei nesse mundo meu mais um objeto. A corda. E ele veio associado com um correlato da física, que é o vetor tração. Então, cada coisa que eu vou adicionando à minha descrição vai aparecer algum ente da física. Bem, a gente tem o seguinte, ó, a força vai ser igual a massa total vezes a aceleração. Sempre que a gente escreve isso, essa equação vetorial aqui, é porque a gente é preguiçoso. Rapaz, não tem... Físico é tipo a terceira ou quarta criatura mais preguiçosa do universo. Ele não gosta de fazer nada que não precise ser feito. Então, ele quer economizar em tudo. Então, quando a gente escreve essa equação aqui de vetores, é porque a gente está com preguiça. A gente tinha que escrever o quê? 3 equações. Uma das componentes x, uma dos componentes y e outra dos componentes z. Aqui eu nem botei o componente z porque é óbvio que dá para representar justamente com x e y. Então aqui, ó, uma equação vetorial é a mesma coisa que as 3 equações dos componentes. Nesse caso aqui, 2, tá? Isso é prático. Então, físico é super prático. Chega a ser chato isso, porque a nossa notação vai ficando cada vez mais poderosa por causa dessa preguiça. Então, às vezes a gente escreve uma equaçãozinha e ela representa 12 equações que tem que ser destrinchadas e dão trabalho para destrinchar. Então, aqui em vetores, cada equação vetorial representa 3 equações. Geralmente aqui, nas leis de Newton, né, eu vou estar usando somente 2. Olha então que eu peguei a equação, tirei o símbolo de vetor e repeti aqui em cima. E tudo que era vetor recebeu um x. Repeti a equação aqui embaixo, tirei os símbolos de vetor e tudo que era vetor botei um y. Eu começo a, então, fabricar na minha mente um algoritmo que vai permitir eu rapidamente passar de forma metódica de uma equação vetorial para uma equação dos componentes. Claro que aqui o importante, inicialmente, vai ser que esse bloco vai deslizar em direção a rapaz. Então, vai ser um movimento na direção de x. Então, eu não vou dar atenção a y. O componente y é importante? É importante, mas eu não vou dar atenção a ele agora, só ao componente x. Então, eu separei aqui o componente x, botei aqui na direita, e vou dizer o seguinte, ó, o lado esquerdo, que é as forças, só tem uma força que atua sobre o meu sistema, que é justamente a tração na direção x. Vai ter que ser igual a, pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração. Se eu isolo a aceleração, passo para a esquerda, tá? A massa passa para debaixo do t, dividindo. Então eu tenho que a aceleração x vai ser a tração x vezes a massa. E tração x a gente sabe, é componente. É só a gente fazer aquela continha que a gente já conhece, ó. A gente vai pegar aqui e dizer o seguinte, ó. A tração na direção x é o tamanho do vetor tração multiplicado pelo cosseno do ângulo. Onde é que está o ângulo aqui? Bem aqui, ó. Aqui é o ângulo θ. O ângulo θ, para aplicações da lei de Newton, sempre vai ser o ângulo entre o sentido positivo do eixo x, tá, e o vetor de interesse. Se ele é no sentido anti-horário, ele é positivo. Se ele é no sentido horário, ele é negativo. Então, tá aí, ó. Esse θ aí deve ser o quê? Aproximadamente uns 30 graus, 40 graus, ok?
Muito bem. Onde é que está o par da força? O par da força é, em termos da corda, está bem assim, ó. O rapaz puxa a corda. Isso não é fácil. A corda resiste. Então tem um vetor de tração primo bem na mão dele. E outro vetor de tração no centro da rocha. Note que isso aí forma um par de Newton. Isso quer dizer, então, que um tem o sentido contrário do outro. Então a gente expressa isso em termos de vetores da seguinte forma, ó, T é igual a menos T'. E a gente diz também que o tamanho de T é igual ao tamanho de T', ou seja, ele podia estar puxando a rocha diretamente, mas ele está usando uma corda. Então, claro que essa corda tem que, em todos os seus pontos, aguentar essa força. Senão a corda quebra. Então, em qualquer ponto da corda, a força é a mesma. Em particular, é a mesma nas extremidades. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. 3 pessoas puxam uma caixa usando cordas. Qual a força resultante? Então tá aí, ó, 3 pessoas puxam aqui. Eu vou colocar a informação da força através de um desenho. Então eu vou botar os vetores aqui. São esses vetores. Vamos fazer então a força resultante. Note que esses vetores têm tamanhos diferentes. Confere? Confere. Ok. Também tem orientações diferentes. Confere? Confere. Então, a gente vai fazer primeiro sempre a abordagem intuitiva. Qual é a nossa abordagem intuitiva? A gente vai resolver usando geometria. Primeira coisa, então, é a gente pegar e deslizar esses vetores. Uma coisa de vetor é que vetor pode ser deslizado para lá e para cá sem nenhum problema. Só não pode mudar o módulo, a direção e o sentido. Então, eu vou deslizar esses vetores. Botei aqui para a direita. Note, então, que eu tenho F1 apontando para a direita, F3 para cima e F2 na diagonal. O F2 eu posso decompor em seus componentes. Na verdade, eu vou decompor todos os 3 vetores em seus componentes. Agora, dá para ver que a força F1 só vai ter componente horizontal. A força F3 só vai ter componente vertical. F2 aí é o único que tem os dois. Então, o que eu fiz? Eu botei um vetor aqui, ó, o vetor aqui, aí eu fiz aqui F2x, está na horizontal, F2y está na vertical. É como se fosse a sombra do vetor F2. A sombra do F2, vetor F2 no horizontal vai ser F2x e a sombra do vetor na vertical vai ser F2y. Então, se eu botasse uma lâmpada em cima, ilumina para baixo. Se eu botasse uma lâmpada à direita, ilumina para a esquerda. E aí eu consigo projetar esse vetor. Tanto que F2x e F2y é chamado de projeção do vetor F2. Muito bem. Então, a decomposição desses dois vetores aqui de baixo é muito simples, ó. F1 só tem componente F1x, Fy só tem componente, ou F3 só tem componente F3y. Então, eu vou agora somar esses vetores. Para fazer isso, eu vou deslizar os vetores novamente. Vou pegar os componentes e vou deslizar eles. Então, ó, eu deslizei para cá. Juntei. Botei todos os componentes do vetor 1, 2 e 3 aqui na horizontal. E botei todos os componentes de 1, 2 e 3 verticais aqui na vertical. Então, com essa manobra aí, eu vou poder formar um quadrado ou um retângulo, né? Na maioria das vezes um retângulo. Então, o retângulo vai ficar assim. Se é um retângulo, beleza, porque aí eu posso utilizar, se eu souber o tamanho dos vetores, coisa desse tipo, eu consigo fazer a conta usando Pitágoras e consigo calcular o ângulo usando aquela ideia da tangente. Então vamos fazer isso. Então eu vou somar aqui, ó, F1x com F2x com F3x, que é 0, e vou obter Fx. Vou somar F2y ou F1y com F2y com F3y e obter Fy. F1 é 0, tá? E eu vou ter esses dois valores de f de x e f de y, que vai ser a sombra
do vetor f na horizontal, a sombra do vetor f na vertical, e é isso que eu quero. Porque se eu tiver isso, eu posso usar Pitágoras. Agora, o que é que falta para resolver a questão? Eu tenho que saber o tamanho de fx, tenho que saber o tamanho de fy. Aí não tem problema, eu puxo uma régua. Eu boto uma régua lá, faço a leitura da régua. Deu quanto? Não entendi. Faça a leitura da régua aí. A medida é quanto? Dá 4,7,5, sei lá, 4,7, assim, mais ou menos. Mais pro 8 também, né? Eu fiz a medida exata, tá? Então eu sei a medida exata. Esse aí vai ser f de x ou vai ser de f de y? De x, f de x. F de x. Agora eu vou mudar a régua de posição. E aí, agora deu quanto a leitura? 4,5. 4,5. F de y, então, confere? F de y. Pronto, a gente pode substituir. Tá aí. A leitura do f de x dá 4,85. Se você for assim, bem do detalhe, dá para ver que é 4,85. Fazendo Pitágoras aí, vai dar 6,61. Ou seja, o tamanho desse vetor f é 6,61. Agora falta dizer o ângulo. O ângulo que o vetor f faz com o eixo x. Então, bora dizer aqui, ó. A tangente do ângulo θ, o ângulo θ onde é que está? Uhum. Vai ser justamente o f de y dividido pelo f de x. Então, eu vou substituir os valores. Eu vou ter 4,5 newton dividido por 4,85 newtons. O newton corta. A razão vai dar 0,928. E se eu aplicar a tangente inversa, vai dar 42,9. Ou seja, esse ângulo aqui é 42,9. Vamos partir aqui, ó. Toda pergunta que envolva vetor deve ser respondida com módulo, direção e sentido. Geralmente é suficiente você botar o módulo e o ângulo que o vetor faz com o eixo x positivo. Aí você respondeu a questão. Acabou. Mas você pode sempre conferir. Bota um transferidor. Botei o transferidor aí. Faça a leitura aí do ângulo. Quanto é que dá? Transferidor. Dá 46, 47, assim. Ó, não, 42, erro. Isso. 42, mais para 43. Não é? Muito bem. Então, você vê aí direitinho, tudo funcionou. A gente sempre pode fazer soma de vetores assim, usando uma régua, usando transferidor, acabou. Não tem mais conta. Mas a maioria dos meus alunos prefere fazer esse processo analiticamente, em vez de fazer a medida com a régua. Então eu vou fazer aqui de forma assim, analítica. Muito bem, ó. Na física, todos os ângulos são medidos a partir do eixo x positivo. Observe que os ângulos são orientados. É isso que a gente chama de geometria analítica. O eixo x positivo está bem aqui, ó. Bem no zero do transferidor. Muito bem. Então, mesma questão de forma analítica. Como é que fica? Eu tenho que calcular f1x, f2x, f3x. Aí isso é muito fácil. É só multiplicar o módulo pelo cosseno do ângulo. Se o ângulo for medido no eixo x positivo. Aí é receita de bolo. Depois eu vou calcular os componentes y de f1, f2, f3. Mesma coisa. Módulo, o que é que muda? Em vez de usar cosseno, eu vou usar seno. Depois eu vou somar esses valores e vai dar fx. Vou somar esses valores, vai dar fy. E eu vou calcular o módulo de f, vai ser a raiz de fx ao quadrado mais fy ao quadrado. E o ângulo θ vai ser justamente a tangente menos 1 de f de y, f de x. Então aí vamos fazer um exemplo. Se fizer isso, resolveu. Exemplo aqui, tá? 3 pessoas
puxo uma caixa usando cordas. Qual a força resultante? Então tá aí, ó. A força 1 é 2,5, a força 2 é 1,1, a força 3 é 2. O ângulo de θ1 é 270, ó. Então a partir do eixo X positivo, dá uma volta, vai dar 270 graus. Para θ2 vai dar 30 graus e θ3, ó, 145. Eu quero calcular justamente o módulo de F e o ângulo θ. Bora fazer as substituições. Então, eu substituí os valores. Agora é conta, né? Então, você pega o primeiro valor aí, na calculadora, 2,5 vezes o cosseno de 270 graus. Aperta igual e vai dar zero. F1y, se você fizer a conta, vai dar menos 2,5 newtons. E assim você pode fazer para todos. Se você fizer essa conta, então, ó, você vai poder obter o módulo e o ângulo θ. Tá aí, eu fiz a conta. Primeiro aqui, ó, 0. Segundo, menos 250. F2x, 0,95. F2y, 0,55. F3x, menos 164. F3y, mais 1,15. Aí eu pego e somo aqui a coluna. Vai dar menos 0,69. Somo a outra coluna, menos 0,8. E aí substituo aqui embaixo, ó. F de x ao quadrado vem para cá. F de y ao quadrado vem para o segundo termo. E aqui na tangente eu faço a razão, ó. F de y em cima, F de x embaixo. E aí eu posso fazer a conta. O tamanho do vetor F vai dar 1,06 newtons. E o ângulo θ vai dar 49,2 graus. Aí cabe um alerta de calculadora. Por que cabe um alerta de calculadora? Os componentes de qualquer vetor que esteja no primeiro quadrante entre 0 e 90 graus são positivos. Os componentes aqui são positivos. Olha aí, ó. No primeiro Os quadrante, dois componentes são negativos, ó. Negativo aqui e negativo aqui também. Isso indica que esse vetor, na verdade, deveria estar no terceiro quadrante, porque lá os dois componentes são negativos. E a solução para isso é somar 180 graus. Isso é um dispositivo que foi colocado nas calculadoras, tá? Acha-se que isso é mais simples, tá? Na computação, quando você faz programa de computador, tem duas funções tangente. Tem a tangente de θ e tem a tangente 2 de θ. A tangente 2 de θ sempre acerta o ângulo exatamente. A tangente 1 tem essa maluquice aí de você ter que olhar se é no primeiro quadrante ou no terceiro, ou você tem que olhar se é no segundo ou no quarto quadrante. Tá? Ou seja, os componentes f de x e f de y são ambos negativos. Então, o θ vai ser 49,2 mais 180, que vai dar 229,2 graus a partir do eixo x positivo. Ok? eu não 200... entendi muito bem. Eu não entendi muito bem essa parte aqui do negativo. Deixa eu lhe mostrar aqui, ó. Para eu mostrar, eu tenho que parar a minha apresentação. Eu não quero fazer isso. Então, vamos pensar aqui. Eu tenho que fazer, não tem outro jeito. Vou parar aqui a apresentação. Vai sumir aí, tá? E vamos lá para o Google Sala de Aula. Tá? Certo. Vamos aqui justamente para a lousa. Então, olha o que acontece. Pega a calculadora aí. Bota aí. O número foi. Diz que eu lembro.
0,8 e 0,69. Faz essa conta aqui, ó. Θ é igual a tangente menos 1 de 0,8 dividido por 0,69. E me dá o resultado aí. Com o de cima negativo e o de baixo negativo. Então, menos 0,8 dividido por menos 0,69 vai dar 1,159, confere? E eu vou botar aqui a função inversa da tangente para a minha resposta. Deu 49,222, confere? Tranquilo? Aí eu venho aqui, ó. Configurada, não dá, quando eu boto a tangente, não dá certo. Não deu, não é tangente, é tangente inversa. Olha o menos 1 aqui. A tangente inversa, aí não dá. Deu quanto a sua tangente inversa? E não tá legal, acho que eu não configurei. Você tem que botar em grau para dar o valor em grau. Peraí. Você deve estar irradiando. Foi isso. Peraí. Menos. Conseguiu? Não. Não dá um resultado muito estranho. Mas prossiga, depois eu vejo se eu consigo configurar olhando na internet. Tá. Aí o seguinte, meu resultado deu 49,2 graus. E o que aconteceu aqui? Ó, quando eu olho o círculo unitário, vai meu círculo, aqui é 0 graus, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, e aqui é 270 graus. Ok. Então, 49,2 está aqui entre 0 e 90. Eu vou colocar como se ele estivesse bem aqui, ó. Nessa posição. Olha só. Se eu pegar a sombra dele no eixo X, vai dar um valor positivo, confere? Se eu pegar a sombra no eixo Y, vai dar um valor positivo, confere? Sim. Mas aqui diz que os dois são o quê? Ó. Negativo. Negativos. Então, qual é a solução para isso? É o seguinte, 49,2 é a direção. O que é a direção para os matemáticos? É você passar uma linha aqui, ó. Isso é a direção. Nessa direção, eu vou escolher o sentido. Pode ser o sentido indo para o lado positivo,
ou pode ser o sentido indo para o lado negativo. Como os dois são negativos, tem que ser o de cá. Então, olha o que acontece. Até aqui eu tenho 42,9, mas na verdade o que eu quero é esse de cá, ó. Então eu peguei 42,9 e somei com 180 para obter 222,2, né? É 229,2. Então, você vê aí que isso é um problema da calculadora, entendeu? Eu só estou alertando quanto a isso. Tem que ficar atento. Sempre que você calcular um ângulo usando a tangente, no final você tem que dizer, está no quadrante certo? Acontece que só pode ser, essa conta aqui só pode ser no quadrante 1 ou 3. Esses dois quadrantes estão ligados aí, porque a linha é reta. Entendi. Se a linha passar pelo quadrante 2, tem que passar pelo quadrante 4. Então também tem a mesma coisa com ângulos do quadrante 2 e 4. A calculadora só dá como resposta mais 90 ou menos 90, ou seja, só dá resposta no primeiro quadrante e no quarto. Se for no segundo e no terceiro, você tem que adaptar. Se adapta somando 180. Aí você resolve. Tá certo. Ok. Tá bom. Então eu vou voltar aqui para a apresentação. Tá bom. Lembre que ela demora um pouquinho para carregar, mas também está quase no final da aula já. Que horas são? 7h42. 7h42. Tem mais alguns minutinhos aqui. Muito bem. Outra forma de escrever isso é usando notação vetorial. Aqui embaixo, ó, você pode dizer f é igual a menos 0,69i mais menos 0,8 vezes j. Note que eu botei a unidade dentro da parêntese. Aí é questão de escolha. Tá? Falar isso ou falar módulo e ângulo é a mesma coisa. São situações equivalentes. Tanto faz eu falar os componentes, como eu falar o módulo e o ângulo. Geralmente a gente prefere módulo e ângulo, né? É o que é mais comum. Deixei um exemplo para você fazer depois, tá? Se você quiser fotografar a tela. Vou fotografar. Pronto? Nesse final de semana vai estar o vídeo já disponível ou não? Vou colocar o vídeo, provavelmente, até amanhã de manhã, espero. Né? Vamos ver como é que vai sair esse vídeo. É, verdade. Ok, então, olha o que acontece aqui. Vamos ler. Considere F1 igual a 2,5 newtons com θ1 igual a 270. F2 igual a 1,2 newtons com θ2 igual a 30 graus. E θ3 igual a 145. Pede-se o seguinte, determine o módulo da força F3 para que a força resultante sobre o bloco seja nula. Ou seja, a gente está pegando aquela mesma questão, só que está dando um enfoque diferente. O enfoque é, determine o valor de F3. Sabendo o seguinte, ó, que há um equilíbrio. A soma de todas as forças é igual a zero. Ok? Bem, mas a gente não falou aí se esse sistema, essa caixa e essas pessoas estão parados ou estão com velocidade constante. Acontece que, como a gente discutiu no início da aula, tanto faz eles estarem parados ou estar com velocidade constante. Se estivesse se movendo assim, a questão era a mesma. A situação parado ou com velocidade constante não altera a resolução da questão. Vou aproveitar para apresentar nomenclatura específica. Parado quer dizer equilíbrio estático. Velocidade constante quer dizer equilíbrio dinâmico. Quando a soma das forças é nula, tá? Muito bem. Exemplo 3. Determine a aceleração e o modo da tração entre as cordas. Então a gente quer saber a aceleração do conjunto de blocos e a tensão na corda entre os blocos.
Você tem uma moça aí puxando esses blocos. A situação não tem atrito, é sem atrito. A moça aplica uma força. Fm é justamente a força da mulher. Ok? Então, vamos lá definir o sistema. Meu sistema engloba os dois blocos, porque ela está puxando os dois blocos. Com isso, eu consigo dizer o seguinte, ó, aí algumas informações primeiro. Massa M1 vai ser 6 kg, massa M2 vai ser 4 kg, e essa força dela é 12 newtons. Eu vou dizer então o seguinte, força é igual a massa total vezes aceleração. Massa total é a soma de M1 com M2. Se você somar aqui, 6 mais 4 vai dar 10. Ok? Ok. Muito bem. A força F de x vai ser, então, como eu falei, a equação vetorial aqui, ó, eu vou destrinchar em duas equações, uma de x e outra de y. Quem vai ser importante aqui nesse movimento? A de x ou a de y? X. De x, exato. Então, a de y eu vou tirar aqui, por enquanto, vou concentrar na de x. Vou, então, fazer a substituição. F de x quer dizer módulo de f vezes o cosseno do ângulo. A direção x positivo é zero. Então, o ângulo aqui para a força aplicada da mulher é zero. M1 mais M2, eu já sei quais são os valores. AX é o módulo de A vezes o cosseno de zero. Zero é para a direita. Ok? Então, a aceleração vai ser para a direita. Eu já estou vendo isso. Posso cortar aí o cosseno de zero em cada lado. É a mesma coisa. E eu tenho o seguinte. O vetor aceleração vai ser justamente a força da mulher em módulo dividido por M1 mais M2. Aí eu vou obter o módulo da aceleração. Substituindo os valores, vai dar 12 dividido por 10, que vai dar 1,2 metros por segundo ao quadrado. Resolvi a questão. Pelo menos a primeira parte. Falta a tração entre as cordas. Para fazer isso, eu vou mudar o meu sistema. Eu não vou mais usar esse sistema. Eu vou aplicar um sistema menor, que engloba somente o primeiro bloco. O primeiro bloco da esquerda para a direita. Então, se eu aplico a lei de Newton para esse sistema aqui, então eu vou ter força, a soma de todas as forças que atuam sobre o bloco E, o bloco número 1, vai ser igual a massa do bloco número 1 multiplicado pela aceleração. A aceleração eu já tenho, está aqui embaixo. Então, eu posso só dizer o seguinte, a lei de Newton tem dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é a soma das forças, o lado direito é a massa total do sistema vezes a aceleração. Então, lado esquerdo vai dar tração, lado direito vai dar M1 vezes a aceleração. Claro que isso é uma equação ó, de vetores, eu posso passar para módulos, ok? E eu vou fazer o seguinte, ó, substituir os valores. M1 é 6 kg, a aceleração é 1,2, multiplicando vai dar 7,2 newtons. Ok? E a gente vai parar por aqui, tá certo? Eu não vou incluir plano inclinado, vou deixar plano inclinado para depois da avaliação. O que acontece é, a gente tem perdido um pouco da aula toda vez, porque a gente está tendo dificuldade na transmissão, ok? Ou na recepção do seu lado. Vou parar aqui a apresentação. Me diga uma coisa, a apresentação do seu lado aí ficou melhor ou pior usando esse Keynote? Ficou melhor. Ficou melhor, né? Não quis interromper a aula, né? Toda hora falando parou, parou, parou. Esse aqui não. Entendi. E outra coisa, e a qualidade da animação, dos movimentos, ficou direitinha para você? Tem um pouco de delay, mas Sim. dá para acompanhar. É, isso que eu não tinha testado ainda, o delay. Eu percebi que tem delay. Eu deixei isso aí como um plano de backup. Eu não gosto de usar esse Keynote. Eu acho ele muito devagar. Talvez seja bom em outro país, sei lá, mas para aqui, para a gente, não. Tá bom, eu vou parar aqui então, tá? Na semana que vem, eu não vou estar fazendo o atendimento.
porque eu não boto atendimento no mesmo dia da avaliação, Sei. ok? Então, eu vou dar, na verdade, tempo a mais para fazer a avaliação, vou dar 3 Uhum. horários para fazer. Eu não sei como é que seus colegas vão fazer, né? Tá esquisito isso, tá parecendo que eles estão a cada vez mais distantes do curso. Isso me preocupa, né? Eu espero que eles tentem fazer a avaliação. Se eles estão assistindo as videoaulas, estudando e fazendo as atividades, a avaliação é tranquila. Uhum. Tá bom.